Será que Deus rejeita alguém? A palavra do Senhor diz que Saul foi rejeitado por Deus, porque Deus deu a ele uma ordem. Deus o colocou sobre a nação de Israel como autoridade máxima. E um rei, ele tinha a obrigação de ir à guerra, ainda mais o rei de Israel. Então o Senhor ordenou que ele fosse à guerra contra os amalequitas e o destruísse totalmente. Os amalequitas que outrora no passado havia atacado Israel quando eles saíram do Egito. Então o Senhor queria destruí-los totalmente. E Saul, ele não foi totalmente obediente nessa ordem, porque ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, o melhor do boi e das ovelhas. E o Senhor visitou o profeta Samuel à noite e disse que Saul tinha desobedecido a ordem do Senhor. Então, prontamente no outro dia, Samuel se dirigiu até o rei Saul e o confrontou. E ele disse que Deus se agrada mais em obedecer do que em sacrificar, porque Saul disse que tinha poupado as ovelhas, os bois, para sacrificar ao Senhor, mas a ordem de Deus era clara. Deus deu ordenança para que todos os amalequitas fossem destruídos, tudo que eles possuíssem e não fossem tomados despojos na guerra. Então, por causa daquela desobediência, o Senhor disse: assim como tu não obedeceste à palavra do Senhor, o Senhor também te rejeita como rei de Israel. Triste essa palavra. Saul chorou e ele queria mais presença de Samuel para mostrar ao povo que Deus era com ele, para mostrar que ele tinha amparo sacerdotal, amparo profético, mas o coração dele estava totalmente desviado da palavra de Deus. Então, assim, mais importa obedecer ao Senhor do que sacrificar. Quando o Senhor fala algo para você, obedeça prontamente, se prostre na presença dele, esteja disposto a cumprir a tudo aquilo que o Senhor lhe falar, porque triste coisa é ser rejeitado pelo Senhor. Ele foi rejeitado como rei e até o final da sua vida ele não mostrou arrependimento, ele não demonstrou que quis achegar-se a Deus e foi totalmente distanciado da presença dele. Então, se Deus o rejeitou, certamente Saul o rejeitou primeiro, porque Deus não rejeita a ninguém. O Senhor sempre tem um olhar de bondade e misericórdia. O Senhor sempre anda com os quebrantados e contritos de espírito. O Senhor jamais rejeitaria Saul se ele andasse em obediência, se ele estivesse na presença de Deus em obediência, porque ele ocupava o cargo mais elevado da nação. Ele foi ungido para estar ali, ele foi escolhido entre os menores de Israel para ocupar aquele lugar. Porém, o coração dele se orgulhou e a palavra do Senhor diz que ele ergueu um monumento para si mesmo, mostrando que o coração de Saul já estava distante do Senhor. Portanto, não rejeite ao Senhor e a sua palavra, obedeça de todo o seu coração, não seja como Saul. Não rejeite ao Senhor e nem a sua palavra, que o Senhor jamais lhe rejeitará. Tenha ela no seu coração, siga a Deus e seja obediente. Se o conteúdo desse canal edificou a sua vida, eu gostaria que você me ajudasse. Curta, comente, compartilhe, se torne um inscrito para receber mais palavras edificantes como essa.